Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, os recadinhos iniciais. Vou pedir que desliguem o celular ou coloquem no silencioso, tá? Para que não eventualmente toque durante a palestra e acabe atrapalhando. Vou pedir também que evitem as conversas, para também não atrapalhar, né, a palestra. Nós também temos ali na entrada 2 cadernos de intenção de oração, um para encarnado e outro para desencarnados. A gente só pede que coloquem o nome todo da pessoa, para a gente poder fazer a intenção da oração durante os trabalhos durante a semana, tá? A gente pede também que após a palestra vocês se mantenham no lugar, que a gente vai chamando as pessoas para tomar o passe, e depois do passe, quem estiver no tratamento de alinhamento continua, que a gente chama também, tá bom? Nós temos os nossos livros aqui, se alguém tiver interesse, quiser pegar para ler, fica à vontade, não precisa pedir, anotar em lugar nenhum, tá? Pode pegar, levar para casa, terminou de ler, traz para cá ou entrega para quem estiver precisando também, tá? Às quartas-feiras nós também abrimos às 8 horas da noite para tratamento espiritual, tá? Também temos atendimento fraterno, se alguém estiver precisando conversar, desabafar, enfim, estamos aqui também para isso, tá? Aos domingos nós temos atividade com crianças aqui no lar, então às 10 horas da manhã tem um cafezinho da manhã para eles, pipoca, um suco e atividade com eles de pintura, de brincadeiras, tá? Algo para ajudá-los a entender o lado humano, a caridade, tá? Não é uma evangelização, mas algo que ajude a ser um ser humano melhor, tá? Todo primeiro domingo do mês nós temos o café da manhã também. Foi esse domingo que passou, né? Então a gente sempre aceita doação de quem sentir no coração, margarina, café, leite, tá? Quando tá próximo do domingo do café da manhã a gente encomenda pães, se alguém quiser doar também, tá? Fica à vontade. E a gente também tem uma vez por mês a sopa solidária. Então a gente se reúne no sábado e monta cerca de 60 marmitas de sopa ou de uma macarronada com bastante ingrediente e também sai para distribuição. Então quem quiser doar legumes, macarrão, molho, enfim, a gente também aceita doações, tá? Nós também estamos chegando aí perto do Natal, né? A gente pretende aí fazer uma festinha para as crianças, sair para distribuir presente, doce, enfim, o que a gente conseguir, tá? Então, se vocês quiserem também doar brinquedos em boas condições ou um doce, qualquer coisa, a gente também fica muito grato, tá? E a gente também, quem quiser contribuir, ajudar com um grupo que tem aqui na cidade, que é o Grupo Pão Fraterno, é um grupo de pessoas que se reúnem toda sexta-feira para fazer sopa e sair e entregar para os irmãos em situação de rua. Então são cerca de 120 marmitas toda sexta-feira. E eles entregam junto pão, água, eles entregam roupa para quem tiver necessitado também, kits de higiene, tá? Então o que eles pedem de contribuição são potes de sorvete, pote de açaí, enfim, qualquer pote que caiba 1 litro, 1 quilo dentro, tá? Para que eles possam colocar a sopa aí e distribuir, tá bom? Vou fazer uma leitura do livro Notícias de Fraternidade. O que deve valer para nós? Não devemos aceitar por verdade o mal que reside na cabeça dos outros. Tem muita gente que enxerga o mal em tudo e espalha por aí que a vida é assim, tão infeliz quanto eles. Mas não é bem assim. O que deve valer para nós é o amor que ainda podemos dar, a verdade que abençoa, o caminho que fortalece a alma, a esperança que nutre a vida,
os sonhos que podemos realizar. Temos muito que comemorar, mas só conseguiremos isso se estivermos dispostos a enxergar o bem em toda parte. Vou pedir que vocês fechem os olhos para a gente fazer uma oração. Que o nosso irmão Jesus esteja presente essa noite conosco, que possamos ter a mente e o coração aberto para as palavras, para o ensinamento que será passado hoje, para que a gente possa sair daqui mais leves, mais gratos pela vida e que possamos enxergar o bem em cada pequeno passo que a gente der ao longo da nossa jornada. Que assim seja. Quem dará a palestra para a gente hoje é o Paulo, trabalhador da casa. Fica à vontade. E meu marido. Esqueci a parte mais importante, né? Bom, boa noite a todos vocês. O título dessa palestra hoje é: a espiritualidade não é exclusividade do espiritismo. E veio de uma conversa em que a gente estava entendendo como funcionam outras religiões e como a espiritualidade conversa através de outras religiões. E o primeiro ponto foi um ponto que é bem próximo a alguns de nós, que é a Umbanda. A gente que é mais familiarizado com a doutrina kardecista, com a doutrina kardeciana, onde tem o Pentateuco, que são os 5 livros em que ele explica como os espíritos comunicam-se com a gente. Um pouquinho da história do espiritismo foram as mesas girantes por volta de 1740 e alguma coisa, e que depois de mais de um ano de espetáculo na França, o professor Rivail resolveu ir ver o que era esse espetáculo. Então, chegando no espetáculo das mesas girantes, em que os jornais anunciavam, ele entendeu que tinha alguma coisa falante por trás daquilo. Ele ficou curioso. E numa das sessões ele pediu para o pessoal parar de falar com as mesas e perguntou para a mesa: você me entende? Uma batida para não e 2 para sim. E a mesa bateu. Tum, tum. E ele então, mais curioso, perguntou: você quer falar comigo? E a mesa, tum, tum. E foi então que ele entendeu que tinha alguma consciência por trás, tinha alguém mexendo naquelas mesas e que a gente não conseguia enxergar. E ele promoveu outros encontros sem a presença do público para que o pessoal pudesse entender como era a comunicação feita pelas mesas. E numa dessas perguntas, ele perguntou aos espíritos como era possível conversar com eles sem que fosse por batidas, porque eles já estavam no passo de ter escrito o alfabeto e a mesa ia colocando por uma letra em uma letra, então ficava cansativo, ficava demorado e as mensagens eram muito curtas, muito simples. E a mesa explicou: faça um triângulo, coloque um lápis em cada ponta e a gente vai escrever o que precisa. E a sessão veio então com as letras e o lápis escrevendo. E ele perguntou: existe uma forma mais simples da gente se comunicar? E os espíritos responderam: a gente estava só esperando você perguntar. Faz 1 ano que estamos esperando você me perguntar isso. Estamos te esperando aqui há 1 ano. E então surgem os médiuns e passam a escrever cartas, e as comunicações também antes foram feitas com um lápis e um papel colocados dentro de uma gaveta. E os espíritos escreviam a mensagem e a pessoa abria e lia aquela mensagem e foi evoluindo. Porque a gente vê muito próximo do que tem hoje, que são as mesas mediúnicas, já devem ter ouvido falar, em que os médiuns se reúnem, conversam com os espíritos ou escrevem as coisas. E muitas vezes quando a gente fala somos espíritas, precisamos explicar: não, somos espíritas de Allan Kardec e não espíritas da Umbanda.
Porque em 1908, um rapaz chamado Zélio Ferdinando de Moraes, da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, começou a ter alguns ataques. E ele parava na frente das outras pessoas e falava algumas coisas de um jeito diferente que ninguém entendia. E a família, então, assustada, levou ele a um médico. Médico que era tio dele. E esse médico, então, falou: o problema dele não é muito físico. Levem ele à Federação Espírita de Niterói. E chegando à Federação Espírita de Niterói, no dia 15 de novembro de 1908, ele se senta à mesa e a primeira coisa que ele fala é: está faltando uma flor nessa mesa. E ele então levanta, vai até o jardim e pega uma flor e coloca essa flor sobre a mesa, causando um grande alvoroço, porque os médiuns ali então falando: para que uma flor em cima da mesa? Isso não faz o menor sentido. Zélio então passa a falar de uma forma diferente ao qual os médiuns ali estavam acostumados a se comunicar. E os médiuns então começam a rechaçá-lo. Você é um espírito inferior, saia daqui e volte quando estiver mais evoluído, não falaremos com você. E o espírito tentando e insistindo na comunicação, até que um dos médiuns, que era vidente, fala a Zélio para o espírito: estou vendo aqui, você não é essa pessoa que se mostra ser, você não é um escravo, como diz, você é um homem branco, de alta iluminação. Por que fala desse jeito? Vocês me veem assim porque eu quero que me vejam assim. Minha última encarnação antes dessa, eu fui um padre jesuíta e fui morto por acusado de bruxaria em 1761 pela igreja. E a minha última encarnação, eu escolhi nascer nesse país como um caboclo, como um escravo. E hoje estou aqui falando com vocês. E o médium retruca: mas assim não é como se fala aqui. Fale direito para que possamos conversar. E o espírito então diz: falaremos como todos temos que falar. Existe eu e mais muitos precisando se comunicar. E então, a partir de amanhã, no endereço do médium, estaremos todos lá e daremos início a uma nova forma de comunicação dos espíritos. E então, no dia 16 de novembro de 1908, na residência de Zélio, todos os outros médiuns, muito curiosos, compareceram para ver Zélio falando que a partir daquele dia, ele e escravos e pretos e índios e muitos outros falariam em nome do que então estavam sendo calados pelo Espiritismo, que estava se tornando uma religião elitista. A entidade então diz que a religião se chamará Umbanda e será focada na caridade e na missão em Cristo. E isso já logo de começo faz a gente entender que uma religião, que muitos dizem que é do demônio, nasceu não então somente dentro de uma casa espírita e não só dentro da Federação Espírita de Niterói. Como podemos entender então que a espiritualidade nasceu a partir dos livros de Allan Kardec e de todos os médiuns que trabalharam para as escritas? Como a gente pode ignorar então a manifestação dos espíritos já na época de Cristo, com a famosa passagem de que ele pergunta a uma pessoa, um homem obsediado: quem está aí? Somos uma legião. E não falava a esse homem senão de outros espíritos. Temos hoje na manifestação da Umbanda uma religião muito próxima da doutrina kardeciana, ou seja, ela saiu de dentro de uma casa espírita.
E temos hoje manifestações de espíritos que atuam em mesas mediúnicas, tendo que se passar por doutores numa terça e podendo voltar a ser caboclo numa quarta, pois não são aceitos naquela forma num centro espírita. Mas para eles isso pouco importa, porque a manifestação está na mensagem e não na forma como ele se apresenta. Há de ficar aí então a reflexão inicial de que a espiritualidade atua de diversas formas e não apenas presa ao Evangelho segundo o Espiritismo. Quando vamos então num terreiro de Umbanda, quem já foi, pode entender que a forma de comunicação do espírito é diferente, mas ela não deixa de acontecer. Existe um centro de Umbanda aqui na cidade de São Carlos, que chama Sementes de Caridade, em que a abertura da gira é feita com a leitura do Evangelho. E não há tabaque. Há a cantoria, as entidades descem, trabalham e vão embora. Não se fuma, não se bebe, e as entidades não deixam de trabalhar atendendo a população. E a população que atua lá, que vai receber atendimento, é enorme. E nem então deixou de se tornar um centro de Umbanda, com uma base kardeciana enorme. Ou seja, voltou às suas origens, onde a Umbanda e o Espiritismo são não então somente uma única religião, uma única forma de comunicação com os espíritos. Para não ficar maçante, e que também me surpreendeu muito a leitura, para montar essa palestra eu comecei a ler um livro que chama Autobiografia de um Yogi Contemporâneo. É um livro escrito por Paramahansa Yogananda. Eu ensaiei isso aqui, ó. E Paramahansa Yogananda é o yogi que escreveu sua autobiografia nesse livro. Nascido no começo de 1900, na Índia, obviamente. Ele desde pequeno entendia que o mundo dele não era aquele, porque o pai dele era um homem das finanças, muito abastado, mas também espiritualmente muito evoluído. O povo hindu, que é a religião de muitos dos indianos, tende a ser bastante evoluído espiritualmente. Desde o não consumo de carnes, como todas as carnes, e escutamos muito popularmente que a vaca é sagrada para quase todos eles, mas o não consumo de carne vem do respeito à próxima vida. E não só porque eu gosto de ser vegetariano ou vegano. Nascido de uma família bastante abastada, ele sentia que o seu caminho não era aquele. Ele era o terceiro, quarto filho, e na Índia é muito comum, quando o primogênito vai casar, que a família, e principalmente a mãe, dedique um esforço grande no preparo deste casamento, pois é então o casamento mais importante daquela família. A mãe de Yogananda viaja para uma outra cidade e começa os preparativos do casamento do seu irmão. E ele então tem um sonho em que ele vê que a mãe dele morre. Ele acorda gritando pelo seu pai, pedindo para que eles fossem até a casa onde a mãe estava, em outra cidade, porque ele sonhou que ela morreria. O pai entende que é só um sonho, o menino está assustado e pede para que ele volte a dormir. E 2 dias depois ele recebe uma carta dizendo que a mãe está nas últimas na camada e a doença foi súbita. 2 dias depois eles chegam à casa e ele só tem tempo de se despedir da mãe.
E ele passa muitos anos sem perdoar o seu pai, se arrependendo disso. Mas como uma criança, ele entende que o pai foi apenas egoísta. Vem então o seu primeiro plano de fuga, onde ele se ajunta com 2 amigos e fica determinado a ir para um eremitério, que seria o monastério deles, onde ficam os eremitas que se dedicam à vida religiosa. E ele então pega o dinheiro que ele tinha junto com os amigos, coloca uma roupa inglesa, porque até então a Índia na época era colônia inglesa. Vão até a estação de trem e vão embora. Pegam um trem para uma cidade distante, para que eles possam se internar nesse eremitério e viver a vida de monges, de yogis, mestres yogis. O irmão dele descobre essa fuga e manda um telegrama para as polícias das estações falando que 3 rapazes vestidos com roupas inglesas tentarão passar por ali, mas são fugitivos de casa. E como a família tinha um poder aquisitivo grande, ficou-se fácil a ação da polícia. Na primeira troca de estações, um dos amigos fala que vai então comprar a passagem e volta para casa. Yogananda fica muito decepcionado e acha que é um mau presságio e pensa então que ele mesmo tem que voltar para casa. Seu amigo então diz: vai desistir no primeiro percalço, no primeiro problema? Ele respira fundo, embarca no novo trem na próxima estação e algumas estações para frente, já um dia de viagem, um dos policiais reconhece os garotos. E o policial chega e aborda esses 2 rapazes. Olha, vejam aqui na carta, dizem que são vocês, descreve vocês perfeitamente como estão vestidos, como são, mas só que fala que são 3 rapazes. Seu amigo diz: não vê, policial, que somos apenas 2? O policial, muito tocado, mas entendendo, fala: vocês são rapazes diferentes. Estava eu outro dia à perseguição de um assassino, quando eu vi um moço que parecia com as suas descrições, e arranquei uma machadinha, porque na época a polícia andava com uma machadinha, e ataquei de longe nesse rapaz, que eu julguei que era o assassino, e pegou no braço e quase decepou o braço dele. Os meninos incrédulos, com 11 anos, escutando um absurdo desse. E o policial chega e vê que é um mestre yogi, tinha todas as marcas de tinta, a roupa, e não era bem um assassino fugitivo. E o mestre vê a cara do policial assustado e fala: fica tranquilo, tá tudo bem. E começa a passar a mão no próprio ombro. E o policial vê diante de seus olhos o sangue estancando e o braço sendo colado no lugar como se nada tivesse acontecido. Fiquei assim mesmo. E o policial fica olhando, achando que era algum truque de mágica, e o mestre fala: fica tranquilo, tá tudo bem, você só estava fazendo seu trabalho, ó, não aconteceu nada. E o policial tinha visto que o braço estava quase caindo, e diante dos seus olhos, o mestre então fala: volte daqui 3 dias, vou estar debaixo daquela árvore esperando você, para que veja que não tenho nada. E o policial retorna, e 3 dias depois está ali o braço curado do mestre. Depois dessa história bonita, os meninos comovidos, o policial os retorna para casa. E ele pode contemplar uma nova situação, onde o seu irmão mais velho entrega para ele um envelope. E esse envelope era um envelope com uma carta de sua mãe, que ela havia escrito 1 ano antes, próximo do dia de sua morte. Quando ele abre o envelope, ele tira a carta e ele vê que tem um talismã dentro da carta. A carta começa com a explicação de sua mãe, dizendo que quando ele tinha 1 ano de idade, ela vê um brilho muito grande saindo do seu quarto,
Ela vai até lá e vê o menino com as mãos juntas e o brilho sai das mãos do menino. Ela chega então próxima de Yogananda e quando a luz se apaga, esse talismã está lá, na mão dele, dentro de um relicário. Ela fica impressionada, mas ali ela sabia que o destino do seu filho não era ser como as outras pessoas, ele tinha um destino iluminado. Ela escreve na carta que meses antes da sua morte, seu mestre Yogi, o mestre Yogi da sua mãe, aparece para ela em sua casa e diz a ela que a próxima doença que ela tivesse seria a última. Que ela fizesse suas despedidas, preparasse o que quisesse preparar, mas que ela estava próxima de fazer a sua passagem. Por isso ela se desespera e tenta fazer o casamento de seu primogênito como seu último desejo, mas ela não consegue cumprir e morre. E ela diz que o filho dela deve sim seguir a vida de um mestre Yogi, pois ela sabia que era esse o destino do rapaz. Seu irmão então propõe um desafio. Se você sair de casa sem nada, sem uma rúpia, que é a moeda indiana, conseguir chegar amanhã com rúpias no bolso sem esmolar, eu acredito em você e sigo você. Era muito e ainda é muito comum com que o primogênito da família se torne a pessoa mais respeitável dentro da família e nunca que um irmão mais velho seguiria a instrução de um irmão mais novo. Ele e seu amigo aceitam o desafio na hora, param de almoçar e vão para a estação de trem sem nenhum dinheiro, sem nada. E o amigo resmungando. Como é que você foi aceitar um desafio desse? A gente não está pronto. E ele sabia que ia dar tudo certo e muito tranquilo. Ele encontra um homem no trem que fala a ele: fiquei muito tocado com vocês e vocês têm uma iluminação que eu não tenho. E meu mestre mandou eu dar esse dinheiro para 2 rapazes que eu visse que estivessem precisando. Esse dinheiro é de vocês. Não, mas esse dinheiro é de vocês, façam o que vocês têm que fazer. Minha missão é só dar o dinheiro para vocês. E eles pegam o trem e desembarcam na estação que o trem ia levar. Chegando lá, seu amigo briga de novo. E agora? Estou morrendo de fome. O que nós vamos fazer? Chegamos até aqui, nós estamos mais longe de casa, nós não temos dinheiro, o que a gente faz? Eis então que eles encontram com outro moço que segurava uma placa. E a placa tinha outros 2 nomes. E o moço fala: eu esperava 2 executivos que vinham aqui jantar com a minha mestra, mas eles não vieram. E o meu coração falou que eu tenho que levar vocês para o eremitério, porque ela está esperando. E os rapazes então são levados ao eremitério. E a mestra fala: como eles não vieram, esse banquete aqui eu não posso comer sozinha. Comam, por favor, esse banquete. E de barriga cheia, eles recebem o dinheiro e ela fala: toma, voltem para sua residência. Eu não sei porquê, mas eu preciso dar esse dinheiro a vocês. E era muito mais do que o suficiente do que voltar para casa. E eles então chegam ao fim do dia em casa e ele coloca o dinheiro sobre a mesa e conta a sua história do que aconteceu com o desafio do irmão, que não acreditava que as forças do além poderiam ajudá-lo. E ele, sem duvidar em nenhum momento, recebe a ajuda do começo ao fim da sua jornada. Nessa sua busca, sabendo que o seu destino era ser um mestre yogi, ele encontra com um senhor chamado Larish Marasaya. Tô bom de nome hoje. E Larish Marasaya era um mestre yogi bastante evoluído, com muitas coisas que ele fazia.
E para que o rapaz acreditasse nele, ele faz aparecer uma flor de jasmim com brilho na palma de sua mão. E aquela flor tem um perfume mais forte que ele jamais sentiu em toda a sua vida. E ele fica impressionado e ele decide ali que é isso que ele vai seguir para a vida dele. E o mestre então fala: vai e se prepare, hoje sou seu mestre. E muitos outros pequenos episódios e que a obra, diriam alguns, do acaso, mas como bons conhecedores do livro dos Espíritos que somos, sabemos que não existe o acaso logo no começo, e também não existe o nada e não existe o vazio. Que uma obra de alguma força superior ajuda Paramahansa Yogananda na sua jornada. Ele então encontra um novo eremitério com um novo mestre. E ao chegar nesse eremitério, o mestre olha para ele e fala: olá, meu pupilo, estava esperando que você chegasse, te espero há alguns anos. E ele então entrega sua vida a esse mestre Yogi. E numa das passagens deste mestre Yogi, ele se sentia muito incomodado com os mosquitos na hora de dormir. Índia muito quente, um lugar um pouco mais afastado, abafado. E o mestre então fala: compre 2 mosquiteiros, um para mim e um para você. E até que em uma noite ele acorda e o seu mestre está gelado em cima da cama. Ele vê e vê que a cor do mestre está até mais clara. Ele fica assustado e não tem um mosquiteiro em cima da cama do mestre. Ele chega perto, pega um espelho e não sai respiração do mestre. Fala: pronto, quis me livrar de mosquito, matei o cara. E ele senta na cama já desesperado e o mestre abre o olho e fala: mas se assustou com só isso? Pois saiba então você que um mestre Yogi consegue controlar a sua respiração e os seus batimentos, para que o seu sangue esfrie, o seu corpo esfrie e os mosquitos vão embora. E ele então entendeu que o mestre pediu para que ele comprasse um mosquiteiro só para acalentar o seu coração. Não é então esse mestre um grande mestre, com um desapego de muitas coisas que a gente ainda não conseguiu entender? Numa das passagens, o eremitério recebe um moço cego que queria ser também um mestre Yogi. E ele fala ao moço: por que você não pede para o nosso mestre te devolver a visão? E ele, inocente, o moço cego, chega ao mestre e fala: mestre, eu não sei nem como pedir isso para o senhor, mas o senhor consegue me devolver a visão? Eu nasci cego. O mestre fala: é um pedido muito difícil, mas faça a sua oração no nosso monte mais alto por 1 semana e faça a oração a Ramá. Ramá é um profeta de uma obra que chama Ramamaya, que é como se fosse uma Bíblia e Ramá fosse uma figuração de Jesus, numa analogia bem rasa. E esse rapaz cego então em cima do monte, por 1 semana ele faz a sua oração e um cântico a Ramá. E 1 semana depois, ao abrir o olho no pôr do sol, o rapaz via como sempre se tivesse visto em toda a sua vida. E ele então vai até o mestre e fala que vê.
E o seu mestre então explica que ele mesmo não tinha feito nada, que o que o havia curado tinha sido a sua própria fé e a sua força do pensamento. Temos então uma grande semelhança numa forma de comportamento em que somos instruídos em qualquer tipo de palestra espírita. Uma das outras passagens que ele fala é a respeito do santo dos perfumes. E o santo dos perfumes, nós aqui no Espiritismo chamaríamos de médium de materialização, explicado no livro dos médiuns. E ele vai então conhecer esse santo dos perfumes, bastante incrédulo, e pede para que esse santo faça algum perfume para ele. O santo materializa então uma flor de jasmim igual Larish Marasaya havia feito, com um perfume que ele nunca tinha sentido nem naquela flor. Ele acha que pode ter sido um truque, então ele fala para esse santo dos perfumes: faça surgir aqui tangerinas. E diante dos seus olhos 4 sacos aparecem. E ele e seus colegas abrem, e dentro do saco há uma tangerina para cada um deles. E ele diz que foi a tangerina mais doce que ele jamais comeu em toda a sua vida. Alguns chamariam de milagre, nós espíritas chamaríamos de materialização por um médium. Mas não há nenhum envolvimento desse pessoal indiano com qualquer tipo de ensinamento kardeciano que nós já ouvimos do lado de cá. Muitos anos depois, o seu mestre desencarna e ele havia sido orientado a levar a mensagem de um mestre yogi para os Estados Unidos. E ele já bem mais velho, bem mais avançado na vida, fazendo com que outras pessoas também enxergassem a vida espiritual como ele havia enxergado. Num jantar com alguns amigos, ele fala que pode conversar com o mestre dele a hora que ele quiser. E eles duvidam muito. E ele se concentra e o mestre se materializa na frente de todos eles. Não só se materializa, como fica bastante incomodado por ele estar fazendo daquilo um teatro. Mas pouco depois ele entende o que está acontecendo. E ele conversa com todos aqueles rapazes, e ele janta com todos aqueles rapazes, e do mesmo jeito que ele se materializou, ele se desmaterializa e volta para o plano espiritual. Trazendo então mais muitos discípulos, aquela cultura yoga, aquela forma de ensinamento de vida espiritual, assim como ouvimos como milagres, como materializações, como aparições milagrosas. É uma obra bastante extensa em que eu peguei alguns dos principais passagens para que possamos entender o quanto a vida espiritual atua em diversas culturas. Ficaria bastante extenso falar do budismo e de toda a parte espiritual que uma outra religião ensina, e falar de passagens da Bíblia e passagens da história do mundo católico, em que passagens de espírito estão claras, não sendo uma exclusividade do espiritismo a atuação da espiritualidade. Espero que com essa história vocês consigam ampliar um pouco mais a visão e o horizonte de vocês, enxergando e entendendo que podemos olhar para outras frentes, como a Umbanda, como a cultura hindu, entendendo
que a espiritualidade vai atuar conosco, nos auxiliando, nos apoiando, desde que tenhamos disposição indiferente da religião e da crença que tenhamos. Muito obrigado a todos. Vamos fechar os nossos olhos, Isaac, para fazer uma oração? Que possamos agradecer a Deus nesse momento, a presença dos nossos irmãos espirituais aqui, nos auxiliando e já nos aplicando esse passe coletivo, essa energização magnética. Sejam eles irmãos que atuaram ou atuam em centros espíritas, médicos, doutores, caboclos. Não importa a religião ou a forma física que nossos irmãos espirituais tiveram, mas sim as suas intenções para conosco, em todo o seu auxílio prestado, em toda a sua ajuda. Desde que nos dediquemos um pouco, eles estão lá por nós. Imagina se tivermos a coragem de nos dedicarmos muito. O quão maravilhoso é o lado espiritual. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja.